E pra hoje, o painel Nanda, gente. Vamos fazer essa fofura? Eu separei aqui em estampa de remedinho, tá? Vou mostrar pra vocês que eu já deixei o meu aqui todo cortado. O painel, o principal e todas as outras partes que a gente vai precisar. Vou te apresentar aqui o nosso painel que você vai receber, tá bom? Quando você receber aí, vai ter duas partes do espelho. E aí você pode utilizar como frente da necessaire e como a parte de trás da necessaire. Aqui eu vou unir os dois e vou usar ele como a parte de trás. E como parte da frente, eu vou colocar um plástico cristal, tá? Então eu vou conseguir ver o que tem dentro dessa necessaire. Então, ó, esse aqui vai ser a minha parte da frente. O que eu vou fazer aqui? Depois que eu cortei, eu vou pegar um dos lados, que vai estar igual, vou colocar em cima do meu plástico cristal, desenho e recorto o mesmo tamanho, tá? E então, lindonas, ó, como eu falei com vocês, fui lá, risquei, tá? O meu estampadinho no meu plástico, cortei e ficou assim. Então, aqui eu vou ter 3 partes iguais, que vai ser a parte de trás da minha necessaire, a parte que vai ficar por dentro dela desenhada e a parte da frente que eu vou utilizar o plástico que vai ser um visor, tá bom? Vou separar essa parte. Tenho aqui, ó, esse aqui é o nosso canal do zíper, tá? Aqui eu já tenho a minha marcação para alça, vem dos dois lados. Ela vem bem disfarçadinha, então eu passei um giz aqui para talvez vocês conseguirem ver melhor. Mas ela manda você subir e vir para frente. E aí você vai utilizar 50 centímetros de alça para esse tamanho aqui de peça, tá bom? E aí a gente vai colocar ela aqui certinha. Para essa parte aqui, eu também peguei um pedaço do meu zíper preto, que eu vou utilizar aqui o preto, e cortei também o forrinho um pouquinho maior, tá vendo? Ó, eu gosto de trabalhar com forro com sobra, então eu cortei o meu forrinho aqui um pouquinho maior e tô utilizando o bagum. Então, ó, vou separar essa parte. Para o acabamento dessa parte aqui nas laterais, são esses 2 pedacinhos aqui, tá? Fui lá, cortei no meu painel, fui também e cortei 2 pedacinhos no bagum, tá? Ó, e aí é esse pedaço daqui. Esse pedacinho aqui é o pedaço que a gente vai dar o acabamento do vivo dessa parte de baixo da nossa necessaire, tá? Então, esse aqui é o acabamento do vivo. Essa aqui é o espelho de baixo da nossa necessaire, é o fundo da nossa necessaire. Então, ó, ele tá aqui e eu cortei também o forrinho maior, tá? O que vai pegar em cima desse aqui, o fole que a gente vai precisar para cima desse, ó, tá aqui. Canal do zíper, que aí eu pedi que viesse escrito farmacinha, já que eu tô fazendo para remédio, né? Que é esse o tamanho aqui. Para cá eu fiz cortei o recorte estampadinho, cortei o forro um pouquinho maior, vou precisar de zíper e vou colocar nesse lado aqui 2 cursores, tá? E para o acabamento deles, vocês vão encontrar esse pedacinho de recorte que a gente também precisa do forro, ó. Vou deixar aqui separadinho. E fora essas partes aqui, eu deixei aqui, ó, um pedacinho de bagum, já deixei costurado, tá? Vim aqui, ó, cortei 2 quadrados de bagum que servisse essa parte aqui dentro, ó. Essa parte cabe dentro dos 2 pedacinhos de bagum que eu cortei. Botei um pedacinho de TNT número 100 dentro, tá? E aí, ó, fiz um sanduichinho, fui lá, desenhei essa parte, passei uma costura. E agora eu vou cortar, tá? Então eu vou fazer um sanduíche. Bagum, TNT e o bagum. Vou costurar em volta no mesmo desenho que eu mostrei pra vocês ali, ó. Que eu preciso de 2 pedaços desse, tá bom? Então, ó, tô cortando aqui bem rente para que fique bem certinho, igual aquele ali. Aqui a gente também vai precisar do acabamento para essa parte, porque eu também vou utilizar o vivo nessa parte, tá? Então, pega um pedacinho, pode ser o pedacinho até do bagum mesmo, ó. Vou já deixar aqui o meu pedacinho aqui, ó. E eu vou precisar de um quadradinho para dar o acabamento nesse meu vivo de cá, tá? E vai ficar, ó, o mesmo tamanho, tá bom? E para hoje é isso que a gente vai precisar pra gente costurar a nossa necessaire Nanda. Bora lá? E pra gente começar a nossa costura, eu deixei aqui separado o canal do zíper, a alça, o forro e as 2 laterais,
tá? Vou começar por essa parte aqui. Vou pegar o meu canal do zíper, essa parte estampada e a minha alça, tá? 50 centímetros de alça, mas não precisa se preocupar com o tamanho, não. Isso já vai vir especificado também no seu painel, tá bom? Venho aqui, ó, o meu desenho, o meu tracejado aqui, que indica onde eu preciso colocar a minha alça, ele vem subindo aqui e ele joga uma setinha pra frente. Ou seja, ele tá mandando eu colocar a minha alça daqui pra cá, tá? Que é pra onde eu tenho esse desenho aqui, olha. Então, ó, eu vou colocar a minha alcinha aqui, alinhadinha no tracejado, do tracejado pra frente. Venho aqui, ó, e vou passar uma costura, retrocesso e vou vir até onde ele manda eu costurar. Cheguei, viro e vou descer, tá? Depois que eu fizer desse ladinho, eu vou fazer o outro lado também, ó. Fiz esse lado, vou colocar a minha alça aqui, vai sobrar esse tantinho para que eu consiga segurar a minha nécessaire, tá bom? Vem aqui, ó, alinha direitinho e vai fazer o mesmo trabalho que você fez desse lado, do lado de lá. A alcinha já colocada, tá? Ela vai ficar assim. E agora a gente vai fazer o nosso zíper. Vamos colocar o nosso zíper, ó. Vou pegar um pedacinho do meu zíper aqui. Venho e vou fazer esse desenho aqui com zíper. Só que nessa hora eu vou passar uma costura dele bem na beiradinha, tá? Então eu vou alinhar aqui, ó, direito do meu zíper, no direito do meu estampado, tá? É nessa parte aqui que ela é desenhada, essa parte daqui é retinha. E essa parte daqui, onde vai ficar o zíper, ela é desenhadinha, ela é boleada. Então, ó, vou pegar o direito do meu zíper, vou colocar aqui, ó, alinhadinho e vou passar uma costurinha na beiradinha por toda essa extensão. E aí, lindonas, ó, passei aqui o meu zíper, tá? Costurei mais na beiradinha. E agora, eu venho com o meu forro, que é o bagum, direito em cima do avesso do zíper, tá? Vou alinhar aqui direitinho, pontinha com pontinha. E vou passar uma costura com o meu pezinho de máquina bem do ladinho do dentinho do zíper, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa costura final. Então, ó, já coloca aqui, traz pra máquina bem rente, tá? O pezinho no dentinho. E aí, a gente vai fazendo, vai sentindo o desenho, ó, pra gente fazer o desenho direitinho desse canalzinho aqui, tá? Passei a costura, venho aqui, ó, e vou tirar esse excesso. Tá bom? Caso você queira, você já pode fazer o desenho antes, que aí você não, acaba não se perdendo, ó. Vou tirar aquela barriguinha que tem aqui, vou virar, ó, e vou rebater, tá? Viro o meu forrinho aqui pra baixo, o zíper pra cima, vou passar uma costurinha rebatendo tudo, já passo uma costura em volta desse meu canal do zíper todo, deixando ele preso, e também vou tirar o excesso desse meu forro, tá bom? Fui lá, como eu falei com vocês, passei, né, o zíper, coloquei o forrinho, tá? Cortei o excesso, vou passar aqui na minha 2 cursores, tá? Então, nessa peça aqui, nós vamos utilizar 4 cursores, tá bom? E então, lindonas, ó, fui lá, passei, tá, o meu forrinho, já cortei o excesso dele. Passei também 2 cursores, tá? Um para cada lado. Então, para essa peça aqui, nós vamos utilizar 4 cursores. 2 para essa parte de cima e 2 para a parte de baixo, tá? E aí, ó, depois de ter colocado os meus cursores, vim aqui, selei as laterais do zíper e da alça. E peguei aqui também os 2 acabamentos do canal do zíper, tá? Esse acabamento aqui, é um para cada lado e eu vou utilizar ele assim, direito no direito e o direito do forro no direito do meu forrinho, tá? Então, eu vou fazer um sanduíche. Venho aqui e vou passar uma costura
de um pezinho de máquina, ó. Alinha direitinho, traz pra máquina, pezinho de máquina, ó. Retrocesso no início, alinhei, retrocesso no final. Vou cortar esse meu excesso aqui do bagum, ó. Viro tanto esse meu recorte estampadinho, quanto o forro, ó. Boto todo mundo aqui pra baixo. Vou rebater aqui, costurar aqui bem na beiradinha, essa costura de segurança, tá? Pra deixar tudo preso e cortar o excesso do forro. Fiz as duas laterais, tá? Fica com o acabamento bem bonitinho, ó, tá? O acabamento fica bem limpinho. E aí, eu vou juntar costura com a costura, ó. Venho aqui e vou dar um pique pra achar esse meio de cá, tá? E a gente precisa achar o meio do zíper aqui também. Então, une aí, ó. Costura com a costura, alinha o zíper direitinho, ó. Vem aqui, pega sua canetinha ou o seu gizinho, vai lá, ó, e acha esse meio aqui também, tá? Feito essa parte, nós vamos precisar agora trabalhar com essa parte aqui. Como eu falei com vocês, no painel, no projeto, quando chegar aí pra você, você vai receber 2 recortes desse aqui. Pode utilizar um para frente e um para a parte de trás. Caso você queira utilizar assim, você vai colocar o forro que você estiver utilizando. No meu caso aqui, o bagum, eu iria colocar o bagum nesse aqui e o bagum nesse aqui e eu usar como eu vou usar aqui, tá bom? Mas eu não quero, eu quero o visor plástico nessa necessaire aqui, nessa parte da necessaire. Então, para que eu consiga utilizar o visor plástico aqui, eu fui lá, costurei um em cima do outro, ó, coloquei avesso com avesso, passei uma costura, então ficou como se fosse principal e o meu forro é esse aqui, tá? E cortei o mesmo desenho no plástico cristal. E aí, eu fiz o quê? Dobrei ao meio as duas partes, achando o meio daqui de cima com pique e o meio aqui de baixo com pique. Nessa aqui eu fiz a mesma coisa. Venho aqui agora, ó, e vou colocar pique com o meio, tá? Agora eu tô utilizando essa parte que é boleada, tá? E a parte de baixo aqui é retinha. Eu tô usando essa parte aqui, ó, que a gente faz o desenho, pique com pique, meio com meio, tá? Vou vir aqui, ó, e vou passar uma costura pra prender essa parte aqui, ó. Vou passar aqui 2 centímetrozinhos, ó, deixa eu só tirar esse cursorzinho dali. Vem aqui, ó, passei a minha costura aqui. Eu gosto de pegar do meio e vir descendo pra cá e depois eu pego do meio e vou pra lá, tá? Então, eu vou fazer isso. Vou fazer esse desenho, ó, já venho aqui, vou colocando o meu plástico e vou alinhando ele, ó. Venho alinhando, eu tô fazendo uma costura reta aqui. Vou costuro um pedacinho, paro, alinho direitinho, costuro mais um pedacinho, paro. E assim, ó, eu vou chegando aqui no final e depois eu vou pro lado de lá. Fiz um lado, tá? Ó, costurei. Agora eu vou costurar do lado de cá, tá? Agora eu venho pelo lado do zíper costurando, ó. Trago aqui pra máquina, começo e venho descendo o meu zíper nesse plástico. E aí, ó, vai ficar assim, tá? Depois que eu acabo de costurar, nessa hora eu já vou passar o meu viezinho aqui. Como eu tô trabalhando com bagum branco e a parte de dentro dela vai ser toda branquinha, eu também vou trabalhar com viés branco aqui, tá? Eu não vou passar o preto, não. E, ó, pego aqui, vou trabalhar com viés de boneon, tá? Venho, ó, coloco aqui e vou passando por toda essa parte aqui, até chegar lá do outro lado.
passei meu viés, vai ficar assim, tá? E da mesma forma que eu fiz esse lado aqui com o visor plástico, eu vou fazer essa parte de trás, tá? Então, ó, o meu estampadinho com desenho vai ficar pra dentro. Eu quero que eu veja por dentro da necessaire. Então, eu vou costurar ele aqui assim, ó, tá? Esse aqui é o meu lado direito. Então, eu vou botar direito com direito, ó, e vou passar uma costura, para que na hora que eu desvire, essa parte aqui, ó, com esse desenho grande, fique pra dentro da necessaire. E vou fazer da mesma forma, tá? Ó, alinhei meio com meio, venho aqui, ó, passei a costurinha pra prender e vou descer ele agora por toda essa extensão até chegar do lado de cá e depois eu faço o lado de lá. Da mesma forma que eu fiz o lado de cá, tá? Eu vou fazer do lado de cá, ó. Fui lá, prendi, passei uma costurinha na beiradinha e agora eu vou fazer da mesma forma. Eu vou pegar o meu viezinho e vou encapar essa parte aqui todinha para poder esconder essa costura, pra gente conseguir dar o acabamento a ela. Então, já traz aqui pra máquina, tá? Ó, coloca direitinho e vamos passar o viés. Feito, tá? E depois que a gente faz essa parte, é só a gente desvirar, tá? A gente já vai trabalhar com ela agora pro lado certo, tá? Aí, ó, pra gente já conferir também, ó, desvira a sua aí, que eu vou desvirar a minha aqui. Gente, a parte de cima da nossa necessaire ficou assim, por enquanto abertinha, tá? E pra gente fechar essa parte aqui, lembra que eu falei que a gente precisava desenhar? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Lembra que pra gente fechar essa parte aqui, eu disse que a gente precisava desenhar essa parte aqui no pedaço de bagum, que eu botei bagum, direito do bagum tá aqui no meu dedo, o direito do bagum tá aqui e no meio deles tem o TNT 100, tá? Então, eu fiz um sanduichinho, fui lá, botei em cima, risquei e passei a costurinha, tá? E é pra agora que a gente precisa. Vou passar aqui o meu vivo. E aí, depois que eu passar o meu vivo aqui, eu vou terminar essa parte da nossa necessaire, tá bom? Se você não quiser passar vivo, tudo bem, pula essa etapa. Mas, se você é daquelas que gosta de uma peça bem estruturadinha, bem lindona com vivo, porque ele dá o seu charme, agora é a hora, nós vamos achar o meio aqui, tá? Vamos passar o vivo e a gente volta para dar o acabamento nessa parte aqui da nossa necessaire. E ela vai ficar super linda, eu tenho certeza que vocês vão amar. Passei meu vivo, tá? Achei os meios aqui, passei o vivo e agora eu vou alinhar. Pique com pique. Essa parte aqui vai ficar pra cima. Essa parte aqui a gente vai dar o acabamento depois, tá bom? Então, a gente agora precisa, ó, passar essa costurinha aqui unindo. Então, olha, a parte que já tá acabada vai ficar pra cima e o acabamento pro lado do remedinho aqui, tá bom? Então, você vem aqui, ó, alinha, tá? E já pega já os seus grampinhos e vai prendendo. Pique com pique, venho aqui do outro lado, pique com pique, ó. E agora eu vou distribuir o restante dessa peça aqui pra gente passar uma costura, mas a gente não vai passar o viés agora, tá bom? Gente, olha, deixei presinho, tá? Vai ficar essa parte aqui pra gente dar o acabamento viradinha pra baixo, tá bom? Caso você queira colocar algum bolso nessa necessaire, você coloca antes de passar o vivo, tá? Que fica também bem legal, dependendo pra finalidade que você quer, tá? E aqui, ó, essa parte de cima, ela vai ficar bem acabadinha e o vivo aqui em cima vai ficar à amostra. Tá? Então, caso você queira colocar, ó, o meu remedinho era rosa, eu poderia ter colocado o vivo rosa. Essas partes são pretas, eu também poderia ter colocado o vivo preto. Eu optei pelo branco por ser uma necessaire de remédio, tá bom? Eu acho que ela fica
mais limpinho e mais fácil para limpar também, por isso que eu também puxei pro bagum, tá bom? Então, ó, eu vou abrir aqui o meu zíper para ficar mais fácil. Venho, ó, levo pra máquina e vou passar uma costura deixando essa parte presa. E aí a gente vai começar a fazer o outro canal do zíper. Então, já prende a sua aí, traz pra máquina e vai passando aquela costurinha bem lindona, bem alinhadinha, tá? E ó, chegou aqui no final, a gente tira e reserva essa parte. Como eu falei com vocês, ó, passei a minha costura, vou reservar essa parte, tá? E aí já deixei aqui separado também, ó, esse canal de zíper, que é o que vai entrar embaixo, tá bom? Peguei aqui, já junto com o meu forro, zíper, direito do zíper no direito do estampado, tá? Aqui em cima, ó, venho aqui, alinha direitinho, vai lá, passa uma costurinha na beiradinha. Depois que eu passei a minha costura na beiradinha, eu vou vir com o meu forro. Direito do forro em cima do avesso do zíper. E agora eu vou passar uma costura mais pra dentro. Vou colocar o meu pezinho da máquina bem alinhadinho no dentinho do zíper, tá? Então, ó, você vem aqui, alinha direitinho e passa uma costura por toda essa extensão. Passou a costurinha, vem aqui, ó, joga o forrinho para baixo, junto com parte estampada, o zíper para cima, vamos rebater, passar a costurinha na lateral, deixando todo mundo preso e cortar o excesso, tá bom? E depois que você fizer isso, já aproveita e a gente vai colocar 2 cursores, um de cada lado. Lindonas, olha como é que fica bonitinho, ó. Fui lá, passei o zíper, coloquei o forrinho, como eu falei com vocês, tá vendo? Ó, a gente foi lá, rebateu, passou uma costurinha aqui, tirei o excesso, tá? Que eu gosto de trabalhar com forrinho sempre maior. Coloquei os 2 cursores. E aí, ó, já peguei aqui o meu acabamento desse canal do zíper. Eu não gosto de deixar o tamanho exato, então a gente vai prender um dos lados, tá? Depois que nós prendermos um dos lados, nós vamos deixar ele e vamos colocar o vivo na outra parte de baixo, pra gente poder fazer o cálculo e ver se tá sobrando essa parte, tá bom? Pra prender uma das partes, ó, direito no direito, tá? Ó, alinha aqui certinho, direito do meu forro no direito do meu forro. Eu vou fazer um sanduíche. Alinha certinho, vem aqui, passa uma costurinha de um pezinho de máquina, a gente coloca tanto o estampado quanto um forrinho para baixo e rebate para deixar essa parte bem acabadinha, tá? Então, alinha bem direitinho aí, ó, vai lá e passa uma costura. Passei a costurinha, ó, joguei forrinho e principal para baixo, vou vir aqui e vou rebater. E aí também vou separar essa parte aqui do nosso canal do zíper, da parte de baixo da nossa necessaire. Eu vou deixar ele aqui separadinho, porque agora a gente vai precisar trabalhar na última parte da nossa necessaire, tá? Que é o fundinho dela. Separei aqui o meu forrinho, avesso do forro no avesso do nosso estampado. Vem aqui, ó, e passa uma costura por toda a beiradinha, deixando tudo preso. E depois que eu acabar de passar essa costura, eu vou cortar esse excesso do forrinho. Fui lá, coloquei o meu forrinho, achei o meio de cima e o meio de baixo, tá? Peguei aqui, ó, o acabamento que já vem. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Deixa eu cortar o meu, ó. Peguei aqui o acabamento que já vem no painel, tá? Selo as 4 partes dele. Dessa vez eu vou passar o vivo preto pra combinar com a alça, tá bom? Venho aqui no meio, coloco o acabamento, ó. Trago pra máquina, vou passar o vivo em toda essa extensão aqui, tá?
Gente, ó, passei o vivo, tá? Agora eu venho com esse meu canal do zíper aqui e essa parte aqui que está com o zíper, ela tá ok, a gente não vai cortar ela, tá bom? Mas nós precisamos cortar, caso fique grande, essa parte de cá, tá bom? Então, olha, vou começar pelo o zíper aqui, ó, e vou prender ele por toda a extensão, tá? Pra gente poder fazer o cálculo. Tem alguns passo a passo daqui já no canal que eu explico certinho como faz, como mede o fole, tá? E eu não vou explicar aqui nesse vídeo não, pra gente não prolongar mais ele. Mas vou deixar o link aqui embaixo da necessaire, da frasqueira Antônia, e aí vocês vão conseguir ver certinho, caso tenha dúvida, de como a gente mede o fole, tá? Que lá eu ensino certinho o passo a passo. Aqui, ó, eu vou medir o meu e já vou voltar com ele certinho pra gente só fechar juntinha, tá bom? E depois que eu fui lá e medi tudo certinho, ó, cortei o pedaço que eu precisava, eu vou unir aqui, ó, direito com direito. Venho aqui e vou passar uma costura, tá? Agora eu vou passar uma costura bem na beiradinha, só pra me dar firmeza. Venho aqui com o meu forrinho que tá solto e vou fazer, ó, vou dobrar essa parte pra cá e vou colocar direito do forro no direito do forro. Vou fazer o mesmo sanduíche que eu fiz da primeira parte, agora aqui na segunda parte, tá? Então, ó, pezinho de máquina, venho aqui, dou retrocesso no início, final, dou retrocesso também. Agora é só eu desvirar aqui, ó. Vou passar uma costura aqui em cima e aqui embaixo para deixar preso e também vou rebater essa parte aqui. Depois dos meios achados, ó, tá vendo? Achei o meio tanto da parte de trás quanto aqui da parte da frente, como eu falei com vocês, tá? A gente vai colocar ele ao contrário, ó. Coloca ele no avesso e a gente precisa encaixar essa parte aqui nessa parte aqui agora, tá bom? E o zíper vai ficar aqui no nosso vivo branquinho, tá bom? Só que essa parte que não tem o zíper, ela vai ficar pra cima. Então, eu vou encaixar, ó, ele assim, dessa forma. O zíper tá pra baixo, ó, eu venho aqui e vou vestir essa minha parte de cima da necessaire. Aí, a gente vem aqui, ó, e alinha. Pique com pique, vem aqui e prende. E alinha aqui, marcação com o pique, vai lá e prende. E depois você vai prender toda a extensão dessa necessaire. Deixa eu tirar esse cursorzinho daqui para não me atrapalhar. E, ó, é só a gente vir aqui e alinhar direitinho, tá? E vai colocar marcação aqui com o pique, batendo bem certinho, prende. E vou fazer isso por toda essa extensão. Vou deixar ela bem presinha, tá? Prende a sua aí. Lindonas, vesti, tá? A minha parte de cima da necessaire com o nosso canalzinho do zíper. Ficou assim, tá? Eu deixei ela bem presinha. Nessa hora, pra facilitar pra mim, eu vou deixar aqui aberto, tá? Ó, vou abrir aqui a frente da minha necessaire, que eu gosto de colocar a minha mão aqui por dentro, pra minha mão dar apoio na hora de fechar, tá? A gente traz pra máquina, já começa a fechar ela aqui. Depois que a gente fechar essa parte toda, a gente já vai dar acabamento com o viés, tá bom? Então, ó, já traz aqui pra máquina, deixa eu tentar baixar aqui. Vai passando a costurinha aqui, ó, por toda essa extensão, tá bom? Que aí depois que eu acabar aqui, eu já vou passar o viés e vou trazer ela pra vocês verem como é que ela fica linda. O acabamento dela fica perfeito. Lindonas, tô chegando no final aqui, tá? Ó,
nem tiro da máquina. Aqui, ó, eu já pego o meu viés, já engato ele aqui, ó, e já vou passar o viés pra já deixar essa parte pronta, tá? Nem tirei da máquina não, ó. Já tô vindo numa costura só, ó. E aí, vou passar o meu viésinho aqui e essa parte tá pronta. Já estamos quase terminando a nossa necessaire. Vambora! Passei aqui, ó, meu viésinho, tá? O acabamento vai ficar assim, ó. E vai ficar assim a nossa necessaire por enquanto. Nessa hora, eu vou abrir o meu zíper dessa parte de baixo que a gente tá trabalhando, tá? Ó, abri o zíper daqui, ó. Abri o cursor, abri o outro lado também e coloquei pra fora. Vai ficar assim, tá? Venho aqui, ó, com essa parte que a gente já tinha deixado o vivo colocado e vou colocar ela aqui, tá bom? Então, ó, direito no direito, aqui é a parte de trás, venho aqui, pique com pique, ó. Vou prender. Venho aqui na parte da frente, pique com pique e vou prender também. E vou distribuir o restante do nosso canal do zíper aqui no nosso espelho. Volto pra gente fechar essa fofura e desvirar junta. Vamos? Gente, ó, deixei tudo presinho, tá? Ela vai ficar assim, tá? Ó, meio que separadinha, tá vendo, ó? A parte de dentro, a parte principal. Aqui, ó, deixei preso. E a gente vai passar agora a costurinha aqui e o viésinho para acabamento também, tá? Então, ó, traz pra máquina, ó, amassa essa parte aqui, ó, dobra ela, dobra essa aqui também para facilitar para você. Traz pra máquina e a gente vai passar uma costura em toda essa volta aqui e vamos passar o viésinho como a gente fez do outro lado. Depois de eu ter passado o viés, ó, vai ficar assim a nossa necessaire. Agora é só a gente desvirar e não tem muita coisa pra desvirar, né, gente? Ó, vamos desvirar essa parte aqui. E vocês vão ver que linda que essa necessaire fica, tá? Não trouxe remédios pra botar nela, mas depois vocês dão um pulinho lá no Instagram, que eu vou colocar ela com os remedinhos dentro, vou colocar ela toda organizada, toda bonitinha, pra vocês verem. Também vou disponibilizar foto depois dela no nosso grupo VIP, pra vocês poderem utilizar. Então, ó, se você quer ver ela recheadinha, pra ver como ela fica, já dá uma olhadinha aqui embaixo, porque o link do nosso Instagram tá aqui embaixo pra você ir lá dar uma olhada, tá bom? E também, se ficou comigo até agora, não deixa de dar meu like, hein? Mereço. Olha que peça maravilhosa. Nem sou eu que mereço, é a peça. E, ó, gente, ajeita ela aqui toda direitinho, ó. Vem cá, ó. Coloca, vai alinhando ela toda legalzinha aqui, ó. Coloca aqui. Deixa eu colocar o zíper aqui pra baixo. Vamos fechar nossa necessaire. Ela é muito fofinha, eu sou apaixonada nesse modelo. Deixa eu fechar esse aqui. Olha que fofura. E ela vai ficar assim. Necessaire Nanda, tá?
Fiz ela pensando, gente, em colocar aqui embaixo o termômetro, as cartelinhas de remédio e tudo mais, e aqui os vidrinhos, porque a gente consegue colocar tudo em pezinho. Olha que legal essa ideia. E é isso. Por hoje, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa necessaire eu fiz hoje aqui para finalidade de farmacinha, mas ela lá no nosso site tem em várias finalidades, tá? Tem outros tamanhos também. Então, dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai amar. Beijinho e até a próxima semana!